Nós vamos falar como pode ser diferente a respeito da palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta, nos orienta a termos fé no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Uma coisa muito simples, a gente crer em Deus, né? O apóstolo São Paulo diz que você elevar os seus olhos e você ver o firmamento, isso é uma prova da existência do soberano, uma prova da existência de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E nós não podemos negar isso. Então, a grande maioria, a grande massa crê no Senhor. Porque quando você não crê em Deus, é você negar aquilo que você vê. Logicamente que Deus nós não podemos ver. Não tem como ver Deus, né? Assim como não tem como você ver o vento, mas você pode sentir o vento, a brisa do vento, você pode sentir na sua vida. Assim também é Deus, e Ele se revela a nós, se revela a todo homem que quer ter um encontro com Ele. O passo primeiro foi dado por Deus, fazendo o homem, vindo aqui a este mundo, para reconquistar, para perdoar os pecados do homem e reconciliar o homem com Deus. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o homem. Então, não tem como negar a existência de Deus, né? Logicamente que muitos o fazem, mas é preciso ter muito mais fé para negar do que para acreditar, né? Agora, uma das recomendações que Deus nos faz na sua palavra, irmãos, é de nós crermos nele em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Ele nos exorta. Exortação não é chamar a atenção, exortação é orientar, exortação é ensinar, exortação é mostrar a direção, mostrar o caminho, mostrar o rumo, né? E Ele nos mostra na palavra dEle, que nos aconselha e nos exorta a crermos nele diante de toda a circunstância que a vida se apresente a nós, diante de todas as circunstâncias que o viver, né, coisas que nós nos deparamos na vida. E um dos versículos que o Senhor Jesus Cristo disse, e isso a gente traz à nossa memória sempre, porque como tudo que ele disse é verdade, mas isso é uma verdade que nós sentimos cotidianamente. Ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Ele não falou aflição no plural, ele falou aflições no singular, ele falou aflições no plural, querendo dizer que nós iremos enfrentar os mais diversos tipos de aflições. E muitas das aflições que nós passamos, todas as pessoas do mundo passam, todo mundo. Mas tem aflições que nós passamos e que eles não passam. E tem aflição que eles passam e que nós não passamos. E que tipo de aflição é essa? A aflição que nós passamos é porque a Bíblia fala que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos nessa terra. Que nós não somos aqui, então, as coisas aqui são contrárias à nossa fé, são contrárias àquilo que Deus orienta na palavra dele, da maneira como nós devemos viver nesse mundo para agradá-lo. Mas, irmãos, as pessoas do mundo têm uma aflição que nós não temos mais, a aflição de estar perdido, de não saber o que estão fazendo no mundo e de não saber para onde eles estão indo depois daqui. Essa aflição não está mais na nossa vida, essa aflição não faz mais parte da nossa vida. Essa aflição, ela já não repousa mais na nossa mente nem no nosso coração. Porque o apóstolo São João disse que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a esse Deus lhe dá a autoridade, o poder de ser filho de Deus. Então, essa aflição de não ser filho de Deus, de não ser reconciliado com Deus, nós não vivemos ela.
todas as aflições que nós passamos, em Cristo Jesus nós encontramos a superação. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições? Sim, mas fiquem bem animados, ou tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. E ele nos exorta então a depositarmos na pessoa dele e na palavra dele a nossa confiança e a nossa fé. Josué, numa reunião que ele teve quando estava repartindo a terra, ele disse para as pessoas assim: vocês têm que se lembrar de uma coisa, de que todas as palavras que o Senhor nos prometeu, nenhuma delas caiu por terra, todas tiveram o seu cumprimento. Todas tiveram seu cumprimento. E o Senhor nos exorta, amados, o Senhor nos exorta a continuarmos crendo nele e continuarmos a crescer na graça e no conhecimento a respeito da pessoa dele. Crescer no conhecimento, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais eu procurar entender, compreender, eu ler, eu vou absorvendo, eu vou abrindo meu entendimento, eu vou crescendo no conhecimento. Crescer na graça, crescer na graça é crescer no favor que nós não merecemos da parte de Deus, que Deus nos fez, é entender a graça com a qual Deus se manifestou sobre a nossa vida e nos trouxe e nos deu a salvação. Então, ele fala para nós o seguinte: ele nos diz que todo aquele que confia nele, esse não será decepcionado. Presta atenção. Todas as pessoas que confiam no Senhor não serão decepcionados. Não serão decepcionados. Pormenor aqui. Muitas vezes, irmãos, nós somos decepcionados nesse mundo aqui. Nesse mundo. Vejam bem, quero lhes contar uma coisa. Eu conversando com uma pessoa, essa pessoa ela veio muito aborrecida, muito chateada, porque ela teve uma atitude, não ela e o cônjuge dela, tiveram uma atitude, irmãos, eles perderam 20 mil reais. De que forma? Eles entraram num site de leilão de carro, procuraram saber se era idôneo, tinha toda a documentação necessária para comprovar que era uma empresa idônea. Mas, irmãos, quero lhes aconselhar uma coisa: não deposite dinheiro para nada e para ninguém através da internet, irmão. Não faça isso. Não faça isso. Dizia-me que estava orando a Deus e tudo parecia ser da vontade de Deus. Tudo parecia ser da vontade de Deus. Até o momento que depositou 20 mil reais, num dia de manhã, à tarde, percebeu que era um golpe e os 20 mil já tinha ido. Tinha perdido. Agora, essa decepção que a pessoa teve, ela teve uma decepção por algo que ela queria, por algo que ela desejava, por algo que ela estava buscando e que aparentemente parecia ser a vontade de Deus, mas Deus não estava nesse negócio. Então a pessoa se decepcionou com uma atitude que ela teve, e um conselho que eu quero dar para vocês aqui: não entre em negócio de site, internet, telefonema. Olha, o teu filho não sei o que tem, a tua filha não sei o que tem. Não entre nessa conversa, irmão. Não entra nessa conversa. Não aceite absolutamente nada. Não entre nessa conversa. Então a pessoa teve uma decepção. É um servo de Deus. E teve essa decepção. Poderia atribuir essa decepção a Deus? Não. Foi uma atitude da pessoa. Foi uma atitude errada da pessoa, né? Imaginando, pensando ser que Deus estava no negócio. Mas Deus não estava no negócio. O que eu quero dizer é que nós não seremos decepcionados
na esperança que nós temos da vida eterna. Nós não seremos decepcionados na esperança que nós temos da vida eterna. Não seremos decepcionados. Não seremos. Porque isso é uma obra de Deus. Isso sim é um plano de Deus. Isso sim é um projeto de Deus. Isso é algo que depende única e exclusivamente de Deus. E Ele fez isso em nosso favor. E Ele nos exorta a termos essa confiança depositada nele, na palavra dele. Olha, irmãos, os quatro evangelhos, e dificilmente os quatro evangelhos narram uma mesma situação. Mas nos quatro evangelhos, nem o nascimento de Jesus não é narrado nos quatro evangelhos. É narrado apenas nos três, em Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não narra a respeito do nascimento de Jesus. Não narra. Os outros três narram, dos evangelhos sinópticos. Agora, a ressurreição de Cristo, ela está narrada nos quatro evangelhos. Tamanha é a importância disso. Tamanha é a importância da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque é um milagre realizado da parte do próprio Deus, milagre dele próprio vencer a própria morte. Se ele tivesse vencido a própria morte, mas não tivesse aparecido, não tivesse dado provas da sua ressurreição, ia ficar uma incógnita. Ia ficar algo assim pairando no ar, com dúvida, com coisa. Mas todos aqueles que foram chamados por ele e que tinham a esperança da ressurreição dele, muito embora todos eles se esqueceram da grande promessa que o Senhor Jesus Cristo lhes havia sido feita. A promessa de que tudo aconteceria com ele, conforme estava narrado no Velho Testamento, e conforme também estava narrado no Velho Testamento, depois de 3 dias que estivesse sepultado, ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. Mas grande foi a decepção deles. Por que foi grande a decepção deles? Porque eles não acreditaram naquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes havia dito. Não acreditaram. Nosso Senhor Jesus Cristo incansavelmente dizia para eles. E por que o Senhor falava, batia tanto nessa tecla? Porque o Senhor sabe da nossa estrutura, irmãos. O Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor sabe que não é tão difícil nos fazer apartar daquilo que Ele fala na palavra dEle, daquilo que Ele diz na palavra dEle. É por isso que Ele nos exorta aí, dentro das Sagradas Escrituras: permanecei em mim. Se vós permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. E o Senhor exorta muito para nós permanecermos nele, porque Ele sabe quão frágil nós somos e que muitas vezes nós somos levados a tomar determinadas atitudes, praticar determinados atos que não condiz com a palavra dele e que muitas vezes nos afasta dele, nos distancia dele. Então, amado, vejam bem, ele sabia que os seus discípulos iam ter uma grande decepção. Uma grande decepção advém por eles não entenderem aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava. Uma grande decepção por eles não compreenderem aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes dizia. Uma grande decepção por eles não prestarem atenção naquilo que o Senhor falava, naquilo que o Senhor dizia a respeito da sua ressurreição. Eles foram até o momento da morte do Senhor.
o Senhor foi crucificado, morto, foi sepultado. Até esse momento eles estavam ali. Depois eles se dispersaram todos com medo dos judeus. Depois eles todos se distanciaram um do outro e eles estavam terrivelmente decepcionados. Mas a decepção deles foi gerada por quê? Porque eles estavam numa expectativa não dada pelo Senhor, não ensinada pelo Senhor, não orientada pelo Senhor, mas uma expectativa criada dentro deles que não estava na palavra de Deus. E nós às vezes nos decepcionamos porque nós criamos uma certa expectativa dentro de nós concernente a Deus, mas que coisas que não estão prometidas na palavra de Deus, coisas que não são claras na palavra de Deus. Então, amado, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos, e Ele então foi atrás de todos os seus servos para restaurá-los novamente à comunhão com Ele. Quando a gente fala assim, que o Senhor não desiste de nós, verdadeiramente Ele não desiste de nós, porque Ele pagou um grande preço pela nossa vida. Verdadeiramente Ele não desiste de nós, porque Ele pagou o resgate. O resgate foi todo o sofrimento. O resgate foi a partir do momento em que Ele se fez homem, que a vida dele foi uma vida de perseguição. A vida dele foi uma vida de guerra, de luta. Foi uma vida de aflição. Foi. Agora, meus irmãos, Ele pagou um alto preço por nós. Um alto preço por nós. Você veja bem, o escritor aos Hebreus nos exorta o seguinte: olha, que nós não devemos voltar às práticas das coisas antigas, porque se assim nós o fizermos, nós estaremos desprezando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar, nos lavar de todas as nossas injustiças, de todos os nossos pecados. Agora, meus irmãos, o Senhor não desiste de nós, porque foi Ele que pagou por nós, foi Ele que deu a vida dele por nós. Então, ao ressuscitar, Ele foi atrás de todos eles. E é sobre isso que eu quero falar. De um versículo que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo de número 27. Vejam bem, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Ele vai em busca dos seus discípulos para chamá-los novamente à comunhão, para se revelar a eles como ressurreto, E Ele está e vê dois dos seus discípulos caminhando lá para Emaús, e Ele se aproxima desses dois discípulos, e ao se aproximar desses dois discípulos, Ele começa a ouvir o que eles estão conversando entre eles, e a conversa deles lhe chama a atenção, porque estavam falando a respeito do que havia sucedido no final de semana passado, há 3 dias atrás, na sexta-feira. E aquilo então, o Senhor se mostrou assim interessado na conversa. E Ele pergunta: que conversa é essa que vocês estão trocando entre vocês? Eles olham o Senhor está ali do lado dele, eles não conseguem perceber que é o Senhor, não conseguem reconhecer que é o Senhor. Por quê? Porque o coração deles não está vivendo a realidade deles era Jesus morto, mas a realidade verdadeira era Jesus ressurreto.
E quando nós não cremos, amado, quando nós não cremos naquilo que a palavra de Deus nos fala, nos diz, o Senhor pode estar do nosso lado e nós não conseguimos reconhecê-lo, não conseguimos percebê-lo, não conseguimos. O Senhor está andando com eles, conversando com eles, e eles não têm o discernimento. Por quê? Porque para eles o Senhor está morto. Essa é a verdade para eles, mas não é a verdade da realidade. Foi verdade, mas já não é mais. A verdade é a ressurreição. O Senhor está vivo e está do lado deles, e eles não conseguem enxergar, não conseguem ver. Amado, quando eu digo para vocês ver o Senhor, enxergar o Senhor, isso não quer dizer que nós o veremos como Ele se apresentou ao lado desses dois homens e do lado dos outros demais discípulos. Nós não iremos vê-lo assim de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma, até porque Ele ascendeu aos céus, e de lá Ele só voltará para buscar a igreja dEle, para voltar a buscar a igreja dEle. Hoje Ele tem o seu representante que está no nosso meio e está em nós, que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que nos orienta dentro da verdade. Aí, meus irmãos, o que é que nós enxergamos? O que é que nós vemos? Nós vemos o que acontece muitas vezes conosco, acontece com a gente. Os nossos sentimentos estão moldados pela situação que nós estamos vivendo, e nós não conseguimos ter os sentimentos moldados pela verdade da palavra. Não temos, não conseguimos. O que acontece com eles? Acontece, meus irmãos, que o Senhor começa a conversar com eles. E esse versículo, olha como é importantíssimo nós termos conhecimento da palavra de Deus. Certa ocasião, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou-se, ou quando Filipe encontrou-se com o Senhor, e Filipe teve a revelação de que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, uma das primeiras atitudes de Filipe foi contar isso para o seu amigo Natanael. Ele foi lá para contar para Natanael. Chamou Natanael: eu encontrei o Messias. Ah, você encontrou o Messias? Você acha que era para Natanael dar pulo de alegria? Você acha que era para Natanael cair em êxtase? Você acha que era para Natanael começar a dar murro no céu? Glória a Deus! Não. Ele falou: de onde que ele é? Ah, ele é de Nazaré. Nazaré? Nazaré? Analise, pesquise e perceba que de Nazaré não surgiu profeta nenhum. Olha o conhecimento que esse homem tinha, irmãos. Ele havia estudado a biografia de todos os profetas, dos homens de Deus, e ele não viu nenhum nascido em Nazaré, ou que vinha de Nazaré. Jesus nasceu, na verdade, em Belém. Aí Filipe ficou de mãos atadas. Por quê, irmão? Porque Filipe não tinha argumento para discutir com Natanael. Porque Natanael, ele tinha maior conhecimento do que Filipe. O que Filipe fez? Bom, então você vem e vê. Vamos lá ver então, vamos lá. Essa foi a maneira de tirar a prova, essa foi a maneira de ele apresentar Jesus Cristo para Natanael. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós lemos aqui que ele começou pelos profetas. Ele diz aqui no versículo 27, e começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros que foram escritos por Moisés. Então ele começou lá do início, lá do princípio.
E ele começou e veio passando por todos os profetas, fazendo o quê? Aqui, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nosso Senhor, amado irmão, ele não teve pressa de expor, ele tinha muita coisa para fazer, mas ele não teve pressa de expor e dissipar, tirar aquela venda espiritual que estava sobre os olhos deles e que não os deixava ver que Jesus Cristo estava ressuscitado, estava do lado deles. Por quê? Porque eles não acreditaram naquilo que Moisés falava de Jesus, naquilo que os profetas falavam a respeito de Jesus, naquilo que eles diziam a respeito da ressurreição de Cristo. Da ressurreição de Cristo. Aí, meus irmãos, nós encontramos, e eu quero me ater aqui um pouco com vocês, mais 5 minutinhos, a necessidade que nós temos, irmãos, a necessidade que nós temos de nos aprimorarmos a cada dia mais no conhecimento da palavra. Todos nós, os crentes, eu leio sempre seus artigos, muito bem fundamentado. Deus te abençoe. A necessidade que nós temos de nós, porque é algo que o Senhor exige de nós. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra, porque isso lhe será necessário em determinados momentos da vida. Eles não acreditaram no momento mais crucial, que eles tinham que acreditar, que eles tinham que crer na palavra da ressurreição, e eles não acreditaram. Consequentemente, eles estavam totalmente abatidos na fé, esmorecidos na fé. Pode surgir algo no nosso meio, pode surgir algo na tua vida, amado, pode surgir algo na sua caminhada, você que está me assistindo, pode acontecer algo na sua caminhada que venha desafiar a sua fé, e se você não tiver no conhecimento da palavra de Deus, você poderá titubear, você poderá esmorecer, fraquejar, poderá, eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode acontecer, porque aconteceu com eles todos. E não tem momento na nossa vida, irmãos, não tem horas na nossa vida em que acontece determinada situação que, na verdade, a gente fica sem saber o que fazer. Sem saber. Aí você olha para a palavra de Deus e você olha a respeito do salmo que nós lemos na entrada, o salmo de número 46, que fala da fé perfeita em Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você vai precisar dessa palavra amanhã ou depois, eu vou precisar, é por isso que ela está escrito para nós, porque nós precisamos dela. E o momento que nós precisamos dela, geralmente é o momento que nossa fé é desafiada, e é o momento que nós temos que pôr a fé em ação. Pôr a fé em ação. Acreditar que não vai ficar do mesmo jeito, acreditar que não vai permanecer da mesma forma, acreditar em todo o tempo, porque aquele que acredita no Senhor não será decepcionado na sua expectativa. Glória a Deus, não será decepcionado na sua expectativa, não será. E você, meu amigo, que está nos assistindo aí, eu não sei nada da sua vida, não sei nada, mas eu quero te dizer uma coisa, para você: aprimore o teu conhecimento da palavra de Deus,
Busque conhecer a Deus, porque Ele se revela na palavra dEle, não se revela em outro lugar, Ele se revela na palavra dEle. E quanto mais você conhece da palavra dEle, mais você conhece do caráter dEle, da personalidade dEle, da pessoa dEle, mais e mais você vai conhecê-lo como teu Senhor, como teu Salvador, como teu Pai, como teu amigo, como teu Rei, como o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? Então quero dizer uma coisa para você, amado. Você não vai ser decepcionado. A igreja, ela não vai ser decepcionada. Eles tiveram a vida deles restaurada devido a um acontecimento inédito. Nunca havia sucedido, nunca havia acontecido tal coisa. Nunca. Eles nunca tinham visto. E uma das coisas, amado, que o salmista disse, ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração. E uma palavra guardada no meu coração, eu quero que seja guardada no coração de você como igreja do Senhor Jesus Cristo. É o retorno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? É o retorno dele. É o retorno dele. Eu não vou ser decepcionado nisso. Você não vai ser decepcionado. A igreja não será decepcionada nessa expectativa e nessa esperança, porque aquele que prometeu é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Encerrando, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Não há nada impossível para o nosso Deus. Impossível seria nós encontrarmos a salvação por esforços próprios, mas o Deus Todo-Poderoso se fez homem e veio nos resgatar e veio nos salvar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por toda sorte de bênção. E a maior de todas elas é a nossa salvação. E a nossa salvação, ela foi confirmada, Senhor meu Deus, através da sua ressurreição. O Senhor autenticou toda a palavra que Moisés falou, a palavra que os profetas disseram, e o Senhor autenticou elas diante desses dois rapazes indo para Emaús, falando a teu respeito, falando o que estava escrito da tua santa pessoa. E, Senhor, a igreja tem uma promessa que o Senhor fez para ela: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Mas porque assim é, eu vou lhes preparar um lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, Senhor, a tua palavra ela é verdade. Obrigado, Senhor.